Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Maiara Brasil, sou licenciada em História pela UEMA e a convite da Escola Coelho Neto estou aqui para fazer mais um vídeo de história, né? Licenciada em História, né? Mais um vídeo de República Velha para o 9º ano. E o tema de hoje é Guerra do Contestado. Gente, hoje eu botei a câmera um pouquinho melhor posicionada e eu aprendi a olhar pro lugar certo. Eu tava olhando pro lugar errado, então eu estou olhando agora nos olhos de vocês. E a nossa aula hoje é muito legal mesmo. Então vamos começar. Então, na aula passada, se você não viu o vídeo da aula passada, volta. Tem aí o vídeo que é a Revolta de Canudos. Dá uma olhadinha, porque hoje é como se fosse uma continuação dessa aula. Nós vamos ter ainda mais uma aula falando sobre sedição de Juazeiro, no Ceará. Então, essas 3 aulas, elas se conectam, né? Porque são faladas de movimentos sociais na República Velha. Então, até aqui nós já vimos muitas coisas. Gente, eu tô tão feliz porque já é a segunda vez que eu estou dando aula, que eu estou dando videoaula, e eu tô começando a pegar o jeito, né? Então, a gente tem 3 aulinhas. A primeira já foi postada, Revolta de Canudos. Veja aí, tem aí no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre a Guerra de Contestado. E por que eu falo que tem algo a ver? Porque, na verdade, os movimentos sociais, eles vão ser de consequências de um contexto que está acontecendo ali nesses primeiros anos de república. Lembra que a República Velha foi a primeira república do Brasil, e algumas pessoas chamam assim por ser a primeira mesmo, a mais antiga. E nesses primeiros anos de república, nós estávamos ainda construindo muitas coisas. Não se tornou pronta a nossa Constituição imediatamente, ela teve grandes processos históricos. Então nós vimos o que já em sala de aula presencial, aulas presenciais, nós já vimos como foi proclamada essa república, nós vimos quais foram os grupos que participaram da proclamação, nós vimos que os pobres não estavam participando muito bem disso aí, estavam um pouquinho marginalizados, e aí continuaram marginalizados com a proclamação da República. Nós vimos a questão econômica, eu falei sobre o convênio de Taubaté, eu falei sobre a questão do café, né? Nós falamos também das oligarquias em sala de aula. Principalmente as oligarquias vai ter uma influência muito grande aqui. Por quê, gente? Porque as oligarquias, elas eram opressoras, como a gente sabe, as oligarquias feitas por grandes famílias importantes, famílias de coronéis, de políticos, eles comandavam o Brasil, e aí os pobres ficavam marginalizados. Você viu lá na Guerra de Canudos, tá? Então algumas coisas que eu vou falar aqui parece com a Revolta de Canudos, então volta lá, dá uma olhada, estuda de novo. E nós sabemos que as pessoas estavam tão marginalizadas, a maioria analfabetas, não tinha acesso à saúde, então a maioria começou a se sentir abandonados. Tinha um ambiente para conflitos favoráveis, faltava alguém que fosse lá e organizasse esses conflitos. E é por isso que algumas pessoas chamam esses primeiros conflitos aí, esses conflitos sociais relacionados à terra, também como movimentos messiânicos. Por quê, gente? Porque nesses 3 movimentos que nós vamos falar, Revolta de Canudos, Guerra de Contestado, Sedição de Juazeiro, nós vamos ter as pregações de pessoas religiosas ou pessoas que se diziam profeta de Deus ou servidores de Deus, anunciando a vinda final de Cristo, o fim do mundo, né? E como nós sabemos, os movimentos messiânicos, eles estão cheios de misticismo, né? Senso comum, de crenças, é como aquelas crenças do dia a dia, que não tem uma comprovação científica, mas aí todo mundo acredita que é certo. Por exemplo, tomar manga com leite, né? Algumas pessoas dizem, se você tomar manga com leite, você morre, né? Gente, eu já tomei umas vitaminas de manga bem gostosas, feitas de leite e de manga. Então, isso é senso comum. São aquelas crenças que não tem uma comprovação científica, mas todo mundo toma como uma verdade. Então, o misticismo era isso, era o senso comum misturado com crenças do divino. Então, muitas pessoas começaram a acreditar nesses personagens, como Antônio Conselheiro. Hoje nós vamos conhecer outro personagem também messiânico. E aí, num contexto de miséria, essas pessoas se apegam mesmo a esses personagens e seguem esses personagens. Enfim, esse não é o assunto. Vamos entrar aqui para a Guerra de Contestado. A Guerra de Contestado vai acontecer o seguinte, por 5 anos. Então foi uma guerra longa, onde muitas pessoas morreram, tanto soldados como camponeses. Como é que o conflito começa? O conflito começa porque lá no sul
Já desde o período do Império, um pouquinho antes disso, já antes do Império acabar, já tinha muitas brigas entre as províncias, né? Um pouquinho antes das províncias tinha briga aí entre os países, entre Brasil, Argentina e Paraguai, porque essas terras ainda não tinham uma definição, eles estavam lutando por essas terras para saber de quem seria. Já no final do Império ali, já estava bem. O Brasil meio que estava com aquelas terras conquistadas já estava povoando, já estava conquistando. A briga aí era entre as províncias. Províncias é um termo ainda do Império, tá? Então estava brigando. Quais eram as províncias que estavam brigando? Era Santa Catarina e também o Paraná, se eu não me engano. É o Paraná. O sul do Paraná e a parte oeste de Santa Catarina. Essa região aí era uma região muito disputada, já tinha um histórico antigo de disputas, então todo mundo ficava contestando, um dizia que era o dono, o outro contestava, outro dizia que o território dele, contestando que o território era dele. Então, por causa disso tudo, essas terras ficaram conhecidas como terra contestada, né? Por isso que a guerra é guerra do contestado. E aí essas terras, gente, era muito contestada, por quê? Disputada, porque era uma terra de matas virgens, né, de floresta araucárias. Eu tô um pouquinho gripada, então releva aí, eu tô falando um pouquinho foém. Então, era florestas araucárias, ou seja, aquelas florestas daquelas madeiras, aqueles pinheiros enormes, como se fossem pinheiros grandãos, né? Se você olhar algumas imagens aí na internet, você vai ver as madeiras enormes, madeirona grande, bonita. E aí, uma mata virgem, né? Dessas madeiras maravilhosas, erva mate. Então, era um lugar que realmente dava para explorar bem a madeira e a madeira dava dinheiro, né? Você explorasse as matérias-primas dava lucro. Então, muitos fazendeiros ficaram de olho nessa terra. Pessoas importantes começaram a ficar de olho nessa terra. Já moravam pessoas nessa terra e os coronéis foram lá e expulsaram essas pessoas. Lembra que nessa época já existia a grilagem, que a gente começou a estudar na sala, né? Quando a gente estava falando da borracha, quando a gente estava falando ali de alguns campos em que as pessoas, os camponeses moravam na terra, e aí políticos importantes aprenderam a falsificar documentos para tirar os mais pobres de suas terras. Como é que eles faziam, né? Eles pegavam papel, que o papel é meio branco, né, branquinho, e aí eles colocavam papel em gavetas e jogavam grilos dentro, fechava a gaveta, fechava, trancava ali, os grilos iam consumindo aquele papel alguns dias, algum tempinho, com os grilos lá dentro. Quando tirava o papel ficava com um tom meio amarelado, envelhecido, né, com até a textura envelhecida. Então, isso dava a sensação de que o documento era antigo. E aí, como a maioria dos camponeses eram analfabetos, tinham pouco conhecimento, aí o papel era que dominava, o papel e o poder que as oligarquias tinham. Então, muitos camponeses foram expulsos da sua terra. Nessa área de contestado, muitos camponeses também foram expulsos de suas terras. E aí eles começaram a fazer companhias, instalar companhias de exploração de madeira. Teve um cara muito importante aí, que é o Percival Farquhar, né? Que vai ser praticamente considerado o dono do Brasil nessa época. Fez grandes ferrovias, né? Ferrovias que ligavam de São Paulo ao Rio Grande do Sul, ou seja, o Sudeste e o Sul. Vamos abrir uma pequena pausa, dar uma pausa aí nesse momento para eu lembrar uma coisa, né? Que eu acabei de lembrar. Gente, os movimentos messiânicos, o que é que eu estou mostrando para vocês? Eu estou mostrando os movimentos messiânicos e tudo mais, movimentos camponeses que são ligados à terra. Muitas pessoas dizem que o problema só teve aqui no Nordeste, né? Que eu sou maranhense, você também deve ser, meus alunos são, né? A maioria. Então disseram que o problema era o Nordeste, que o Nordeste era lugar de gente pobre, que o Nordeste era um lugar de gente miserável. Não, a gente está vendo aqui que o problema não estava só no Nordeste, né? Nós estamos vendo que o problema estava no Sul do Brasil por causa do governo. Então era o governo que fazia com que acentuasse essa desigualdade social. Quando o governo ele não cria medidas para que os pobres eles sejam incluídos, acontece essa desigualdade social. Então nós estamos vendo aqui o quê? Que os coronéis, os políticos expulsaram os camponeses. Isso foi no Nordeste? Gente, não. Isso aqui foi no Sul do Brasil. Então, voltando aqui. Então, fizeram muitas ferrovias. Nesse período aí, tinha também muitas obras que começavam a se fazer e terminavam. Quando a gente vê os nossos impostos sendo aplicados
às vezes nas ruas, a infraestrutura, em obras públicas, e aí você olha para as obras públicas e elas estão paradas, mas o dinheiro continua sendo cobrado e o dinheiro continua sendo aplicado, e você olha que as obras estão paradas. Gente, a gente suspeita de quê, né? De desvio. Então, nesse momento aqui, de desvio de dinheiro. Então, nesse momento aqui da Primeira República, acontecia muita corrupção, né? Muita corrupção, tinha pessoas envolvidas na política que queriam só sugar mesmo para si, e os pobres não tinham direito a nada. Inclusive, pregava-se um desenvolvimento, mas era um desenvolvimento industrial, burguês. A maioria das pessoas não tinha nem o que botar, não tinha nem comida para botar no prato. Isso na República Velha, nós estamos aqui falando da República Velha. Então, foram feitas várias ferrovias, contratadas muitas pessoas para trabalhar nessas ferrovias, para construir essas ferrovias, essas obras. E aí, quando terminava o serviço, ou então quando não tinha mais o que fazer nas obras, porque foi cancelado algum motivo, essas pessoas ficavam desempregadas. Então, estima-se que mais ou menos 8.000 homens foram contratados para fazer as ferrovias lá no sul, e esses 8.000 homens, depois que terminaram as obras, ficaram desempregados, e aí, ou então os que tinham terminado as obras ficaram ali, que iriam permanecer no lugar, e os coronéis também, os coronéis, os políticos, mandam eles sair da terra deles, né? A terra deles, que a gente sabe que existe a grilagem também, né? Então, ficou o que nesse território? Ficaram as pessoas, os camponeses que tinham sido expulsos pelos coronéis, tinha os trabalhadores que tinham construído as ferrovias, que estavam desempregados, sem lugar para morar, sem nenhum teto, sem nada, né? Desamparados. E ainda por cima, nesse lugar, lembra que a gente estava falando de Floriano Peixoto, Marechal de Ferro? Quais foram as revoluções que aconteceram no período dele, vocês lembram? Né? Da Armada e Federalista. Nesse lugar aqui já tinha acontecido a Revolta Federalista, então era um lugar onde existia ex-rebeldes dessa causa, e então tinha um cenário conflituoso, muitas pessoas em conflito, existiam muitas pessoas querendo contestar, por isso que é contestado, muitas pessoas revoltadas, e coronéis nem aí, e políticos nem aí, governo nem aí, só faltava um motivo. Vocês estão vendo que o clima aí tá tenso nessa região, muito tenso nessa região de contestado. Só faltava acender um fósforo e explodia tudo, então tava muito tenso. Quem era o fósforo, gente? Esse fósforo se chama José Maria. José Maria vai chegando nessas regiões pregando o messianismo, né? Esse misticismo, pregando que a vinda de Jesus era próxima, que o fim do mundo ia se acabar logo, e que, é claro, com o teu monarquista, hoje nós sabemos que o nome dele não era esse. Era Miguel Lucena Boaventura. Por que ele usou esse nome, então? Os historiadores descobriram, nós historiadores sabemos que antes dele tinha um rapaz, um homem que também se apresentava com nome semelhante, né? Esse aqui, o Miguel Boaventura, ele se apresentava por José Maria. Antes dele tinha um cara, um curandeiro, que tinha visões, curava as pessoas, né? Que se apresentava como João Maria. Então José Maria queria envolver esse misticismo, né? Como se ele fosse uma reencarnação de João Maria. E aí as pessoas, gente, ali com o misticismo, com aquela pobreza, com aqueles conflitos, aí chega um cara dizendo para se organizar, para se unir, que todos eles teriam direito àquela terra, e aí eles se unem, eles se fortalecem, fazem um arraial também, um povoadinho, tá? Que nós vamos ter aí o nome de Monarquia Celeste. Lembra que lá em Canudos era o arraial de Belo Monte, e aqui nós vamos ter um povoadinho chamado Monarquia Celeste. Então, com esse nome você já imagina que o cara defendia a volta da monarquia. Estava muito recente, gente, né? Esse ano aqui já é quase ali entre o final do século XIX, já no início mesmo do século XX. Então, vocês estão vendo que é bem recente essa questão de república, proclamação da república, e você pensa assim, mas 20 anos, quer dizer, 15 anos já que foi proclamada a república, por que esse povo ainda está insistindo na monarquia? Gente, o ser humano, ele demora para se adaptar às questões que estão acontecendo. Nós somos
nós temos dificuldades para aceitar o novo, aceitar as mudanças na nossa vida. Quando tem algo novo, a maioria das pessoas reagem da seguinte forma, né? De se afastar, de pensar primeiro. Então, a República, ela ainda estava entrando na cabeça de algumas pessoas, as pessoas estavam começando a entrar no ritmo, e principalmente aquelas pessoas que não tinham conhecimento nenhum, estavam marginalizadas da política, estavam distantes da política, não participavam da política, os analfabetos, os que não podiam votar, esses aí é que não sabiam o que era república ainda. Então, no imaginário deles aí, mais de 200 anos de colonização, de que sabiam que existia uma monarquia, que existia um rei, é claro que a cabeça dos mais pobres ainda estão voltados para a monarquia. É mais fácil convencer eles que a monarquia é a melhor opção do que a república. Então, essas pessoas começaram mesmo a se envolver com esse José Maria, a se organizar com eles, e aí fizeram esse povoado chamado Monarquia Celeste, e a Celeste vem de céu, é relacionada a céu, monarquia é onde tem uma hierarquia, onde o rei e a rainha são a autoridade máxima. Então, muito bem. Então, por causa disso, o governo local e depois o federal começa a se espantar, né? Porque já estava tendo confusão aí no restante do Brasil, no Nordeste, conflitos aí no Norte. E aí, por causa disso, eles mandaram logo uma tropa para ficar de tocaia ali esperando, isso em 1912, eles deixam ali algumas tropas esperando qualquer reação, qualquer motivozinho para atacar. Então, gente, o conflito vai começar em 1912, quando, por causa do medo que o povoado deu ao governo, o povoado ameaçava a república. Em 1912, o governo decidiu atacar a monarquia celeste. O nome do povoadinho é esse aí. E aí o conflito durou 5 anos. Os sertanejos não, os camponeses, os jagunços que moravam ali, os trabalhadores das ferrovias, os ex-rebeldes que estavam todos lá, eram em torno de 20 mil pessoas, e eles estavam ali resistindo bravamente. Foi a primeira vez no Brasil que os aviões foram usados para guerra. Então, a primeira vez que os aviões foram usados no Brasil foi para guerra. E aí eles passaram 5 anos aí por esse conflito, até que em 1916, Setembrinho de Carvalho, que era o general da época, mandou 7 mil homens, soldados para a guerra, e com armamento pesado mesmo, para matar os sertanejos. E a gente fica falando assim, nossa, mas são só números. Não, gente, olha, foram 7 mil soldados, tinha 20 mil pessoas lá. A estimativa é de que morreram entre 10 a 15 mil pessoas. E aí, é claro que a monarquia celeste cai, o povoado de monarquia celeste cai, e deixa muito sangue, muita morte, aí, muito rastro de morte no sul do país. E aí você me pergunta, professora, mas que perca de tempo, né? O Nordeste ali com Canudos, como na Bahia, com esses conflitos. Aí você me fala também no Sul com esses conflitos. Então os pobres aí não adiantaram nada eles se revoltarem no governo, se revoltarem com a situação de pobreza. Gente, aí que tá. A nossa Constituição, ela é construída de várias lutas, sabe? A Constituição ela não nasceu pronta. A primeira república, ela foi uma república muito difícil, porque muitas pessoas não eram incluídas nessa primeira Constituição, né? Tinha leis até para prender os mendigos que estavam na rua, prender... naquela época eles não só prendiam, batiam, né? As pessoas humilhavam as pessoas. E você pensa às vezes que os direitos que estão todos lá na Constituição caiu do céu, foi só assinado por um político que era bonzinho. Não, gente, tudo que está na Constituição foram várias lutas, pessoas conquistaram seus direitos, as pessoas elas lutaram para ter aquele direito, muitas pessoas morreram para que fossem incluídas, os seus herdeiros, as outras gerações pudessem ser incluídas na Constituição. Então foi um processo realmente de luta, tudo que está na Constituição. Então quando eu peço para que vocês estudem pelo menos os primeiros 5 artigos,
é justamente para isso, para que vocês entendam como é que foi a luta, por que que esses artigos são tão importantes para todas as pessoas. E essas lutas aqui, elas não foram em vão. Elas causaram realmente uma mudança no governo. Esse governo aqui da época era do Hermes da Fonseca, né? Então, alguns anos depois, vocês vão ver que o governo vai criar medidas para poder vacinar as pessoas, medidas para poder incluir os mais pobres. Depois, a nossa Constituição, até os anos de hoje, é sempre reformulada, é sempre colocada, sempre tem novas coisas que são incluídas, mas nunca se tira um direito que é da população, né? Porque são anos, são séculos que nossa Constituição está se elaborando, se aperfeiçoando. Então, assim, é claro que nós falamos da República Velha, parece que a gente está falando que a República é ruim, mas na verdade nós estamos caminhando, né? São passos que nós estamos mudando aos poucos a nossa Constituição. O que temos que fazer? Temos que conhecer os nossos direitos, temos que conhecer, principalmente os primeiros artigos. Acho que no 9º ano acho que vocês já podem estar estudando esses primeiros artigos. Nós precisamos conhecer esses nossos direitos, porque eles nos garantem muitas coisas e também faz com que a gente perceba que a desigualdade social, ela não é natural. Nós sabemos que ela pode ser diminuída e muitas pessoas podem ser, inclusive, salvas de tanta miséria, quando a gente começa a olhar um pouco mais, de uma forma mais científica para a pobreza. Então, obrigada pelo vídeo. Se você gostou, curta. Vai perdoando que eu estou um pouco gripada, o pensamento está um pouco confuso. E fiquem com Deus, fiquem em casa, se cuidem. E a gente se encontra na próxima com essa edição de Juazeiro. Tchau!